som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Tudo se confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo se confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo se confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo se confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Muito obrigado, pastor, pelo convite, pelo privilégio de poder estar aqui, compartilhar com os irmãos a palavra. E nessa nova época que estamos vivendo, né, nós temos algumas dificuldades, mas também Deus nos permite algumas coisas que antes nós não tínhamos o privilégio, que era, por exemplo, estar aqui com os irmãos, né? E é interessante que olhando, eu tenho minha Bíblia que eu faço o meu devocional cada dia e vi que a minha Bíblia é essa aqui, ó. E essa Bíblia me foi presenteada alguns anos atrás pela Igreja do Fazendinha. E eu não tinha conectado a situação e eu falei, hoje eu vou pregar com a Bíblia que foi doada pelos irmãos, né? E uma alegria muito grande poder estar aqui e compartilhar a palavra. Durante o tempo que nós vamos ter juntos, eu quero compartilhar um pouco do que Deus tem colocado no nosso ministério, mas também compartilhar uma palavra e vamos intercalando os testemunhos juntamente com a exposição bíblica, né? Nós vemos que esse mês de missões no Brasil, com a ida do Simonton, o pastor fez uma menção interessante de que como o evangelho ele muda a sociedade, não é somente algo religioso, não é somente algo dentro das quatro paredes, mas é algo que tem que expandir, tem que afetar, tem que ser relevante à sociedade. A grande luta que nós temos, muitas vezes, é ser relevantes na nossa sociedade, porque nós ficamos, muitas vezes, dentro das quatro paredes, né? E o pastor também mencionou que a Espanha, quando tivemos a reforma, ela foi um dos países mais resistentes
a reforma, né? A Inquisição, ela foi tão severa que ela conseguiu calar o protestantismo na Espanha durante 300 anos, né? De 1520, mais ou menos, até 1800, no começo de 1800, que começou alguns movimentos evangélicos, protestantes, né? Na Espanha. Mas o interessante é ver que o sul da Espanha, que foi conquistado, de certa forma, pelo catolicismo mais forte, e não se abriu ao protestantismo, são os países menos desenvolvidos da Europa, né? A Espanha, Portugal, Itália, aí chega no leste europeu, que é a Grécia e todos os países do leste que são ortodoxos. Já o norte da Europa, que foi aberto ao protestantismo, esses países prosperaram de uma maneira incrível. Inglaterra, Holanda, França, em parte, Suíça, Alemanha, né? Então, nós vemos o impacto do evangelho realmente nesses países que foram mais receptivos, né? O evangelho, ele muda a sociedade. Isso é uma coisa muito extraordinária que nós vemos. E na leitura do começo do culto, em Gênesis capítulo 12, eu quero começar minha mensagem mencionando esse texto justamente porque ali tem um chamado de Abraão para ele sair da terra dele e ir para o lugar onde Deus ia mostrar, né? E nós sabemos que Abraão é o nosso pai, né? O pai da fé. É aquele que teve o seu filho Isaac, que depois teve o neto Jacó, e Jacó, o seu nome foi mudado para Israel. Israel é a nação que Deus tirou de dentro do Egito, porque estavam ali, as descendências foram crescendo ali, depois que eles foram para o Egito, por causa de José. Mas é interessante entender nesse ponto que Israel não foi um povo chamado por Deus para ser luz nas nações, foi um povo criado por Deus para ser luz. Às vezes algumas pessoas perguntam, por que Deus chamou Israel, não chamou outro país? É porque Deus criou Israel com essa função, né? Quando Deus tirou do Egito esse povo, né? Eles foram para a Terra Prometida, se desenvolveram, Deus deu a lei, deu a terra, e a maneira que a luz era visível para as nações era uma maneira que nós chamamos centrífuga, né? Nós até temos o centrifugador. É centrífuga porque tudo que está em volta é chamado ao centro. Então, Israel tinha uma estratégia dada por Deus para ser luz para as nações. E como era? Obedecendo a lei do Senhor, obedecendo o que Deus tinha chamado essa nação para ser, então as outras nações iam ver a bênção de Deus sobre Israel e viriam a servir a Deus. É interessante que na dedicação do templo, quando Salomão dedica o templo, ele diz, para que todas as nações te conheçam. Era um templo em Israel. Mas a ideia de Deus sempre foi ali usar Israel para ser luz para as nações. Nós estamos no mês de missões, um missionário que está pregando, então não tem como a gente evitar essas menções do amor de Deus, do desejo de Deus de alcançar. E eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia agora em Atos capítulo 10, porque aqui nós vamos ver algo, né, que já é um pouco diferente do que nós estamos compartilhando sobre essa visão centrífuga. Porque agora a missão ela se torna centrípeta, ou seja, de dentro para fora. Já não é mais as nações olhando para um povo para poder segui-los, senão que agora esse povo é chamado para ir às nações. Agora, para dar um pouco de contexto e a gente entender, às vezes a gente olha a vida dos discípulos e às vezes algumas dificuldades que alguns deles tinham com a questão de expandir o evangelho entre os gentios, temos que entender que esse povo foi um povo criado, domesticado, instruído, a vida inteira entendendo que eles eram o povo de Deus e que, por obedecer à palavra, os demais iam conhecer a Deus. Eles foram instruídos a não se misturarem com os de fora, não casarem com os de fora, não é? Nós sabemos aí a dinâmica que existia entre os judeus e os samaritanos, né? É interessante, quando Jesus sobe, ele passa por Samaria e manda os discípulos irem comprar
querendo dizer, vai se misturar com os que não são judeus puros, como vocês gostariam. Então, Jesus já começa a dar essa indireta. E o ministério dele, abençoando mulheres, pobres, leprosos, gentios, todos aqueles que os judeus tinham como pessoas rejeitadas, Jesus já começa a mostrar essa nova dinâmica. Isso é difícil para eles entenderem. Porque nós estamos aqui, nós somos o povo escolhido, nós estamos muito bem. Por que temos que ir lá? Eles estão em desobediência, eles estão mal, não é? Então, quando chega aqui no capítulo 10 de Atos, que é o texto que nós vamos ler, nós vamos ver algo interessante, como que Deus mostra para Pedro, numa visão, algo que vai além do que ele estava acostumado. Então, vamos no capítulo 10, vamos ler a partir do versículo 9. E diz o seguinte: no dia seguinte, indo ele de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhes um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado a terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra, perdi aqui, espera um momento, contendo de sorte quadrúpedes, répteis da terra, as aves do céu, e ouvi-se uma grande voz que dirigia a ele e disse: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. O ideal seria ler todo o texto até o versículo 48, mas nós vamos, por amor ao tempo, vamos dedicar nessa porção e vou mencionar um pouco algumas outras. Antes desse acontecimento, o centurião ele teve uma visão de um anjo, não é? E ele viu que o anjo pediu para ele buscar Pedro. Ele era um homem gentil, era um homem que não estava dentro dessa comunidade chamada judaica. Ele estava dentro, mas ele não era ele não pertencia. E quando Pedro tem essa visão, é interessante, porque na Espanha nós comemos, eu não como porque eu não gosto e tenho até nojo, é a morcilha, né? Que é uma linguiça de sangue. Eles usam o sangue do animal, da vaca, e fazem essa morcilha, né? E é uma coisa muito... E às vezes nós comentamos sobre o que pode comer, o que não pode comer, e aí tem alguns que dizem, não, mas lá em Atos 10, Deus mostrou para Pedro que podia comer tudo. Então, vamos comer tudo, vamos comer porco, vamos comer o jamón, né? O presunto típico da Espanha, a morcilha. Mas esse texto não está falando de comida, né? E às vezes quando eu menciono isso, alguns não, como que não? Está falando dos animais, mas está falando com o contexto dos versículos anteriores e posteriores sobre o que os judeus consideravam impuro, e eram os gentios. E Jesus já tinha ensinado os discípulos sobre essa lição, mas parece que ainda não tinha captado. Então Deus mostra-lhe uma visão para Pedro, mostrando: não diga que é imundo que eu purifiquei. O evangelho, a expansão, é para eles também. Como nós já sabemos que de todas as tribos, né, povos e raças, segundo o corinho famoso cantado, muitos virão te adorar, baseado nas Escrituras. Então nós sabemos a visão de Apocalipse ali, que João tem, povos de todas as nações estarão, não é? Então, essa dinâmica Deus quer que Pedro entenda. Pedro não se trata só dos judeus, não é centrífugo mais, agora é centrípeta, vocês têm que sair. E Pedro entende isso. Se nós continuamos lendo o texto, nós vemos que Pedro vai até lá, prega, compartilha o evangelho, fala de Jesus, fala do sacrifício, e aquelas pessoas que estavam escutando, vem sobre elas o Espírito Santo. E eles se admiraram, e os judeus que foram com Pedro à casa do centurião também se admiram, porque disseram assim: o Espírito Santo está vindo sobre os gentios. Eles estavam admirados. E nós olhamos esse texto, e muitas vezes nós dissemos: puxa, mas Pedro era cabeça dura, hein? Como que pode ser? Se ele teve com Jesus tanto tempo, como que ele não entendeu?
Mas será que se nós trouxermos essa realidade para o nosso contexto de igreja, de povo de Deus, será que nós não estamos reagindo, em certa maneira, como Pedro reagiu? O Brasil hoje é um país, dentro da realidade evangélica do mundo, é um dos países com um crescimento evangélico mais potente. Tem cidades no Brasil que chega a ter 30%, 35% da sua população evangélica, não é? Vigílias, cultos, campanhas evangelísticas, cultos em estádio de futebol, televisão, está lotado. Todo lugar que você vai, você vê. Às vezes, meu irmão mora em Itajaí, em Santa Catarina, e quando eu viajo para lá e visito, na rua do meu irmão tem 17 igrejas evangélicas. No bairro que ele mora, na rua principal, 17 igrejas evangélicas. Então, nós temos uma grande bênção de ter o evangelho proclamado, presente. Uma pessoa que está passando pela rua, ela não tem desculpa de dizer assim, não, é que eu não encontrei uma igreja. Porque igrejas existem muitas, não é verdade? Não vamos entrar em detalhes da doutrina ou teologia de cada uma, mas a realidade é que existe uma igreja que prega Jesus na maioria dos lugares nas nossas cidades do Brasil. E às vezes nós nos sentimos privilegiados, mas nós esquecemos que nós estamos, às vezes, fazendo programações, investindo tempo, recursos, energia dentro do nosso contexto do povo escolhido. E não estamos atinando para a realidade fora de nossas fronteiras, de nossas paredes. E essa é uma realidade que Deus aqui quer mostrar para Pedro, dizendo para ele, Pedro, existe um povo lá fora que está esperando, eu tenho gente lá, e eu quero que você se abra e vá e compartilhe. Pedro experimenta, Deus mostra para ele isso numa visão, mas também depois, quando ele derrama o Espírito sobre os gentios, é um novo sinal de que Deus está confirmando, eu quero alcançar o povo gentil. Não é? E é interessante que Pedro era uma pessoa tão diferente, para dizer de uma forma, que depois, lá na frente, Paulo tem que exortar Pedro, dizendo, você está voltando às suas raízes judaizantes, e está se fechando para o que Deus já te falou. Lá em Gálatas, se eu não me engano, Paulo exorta Pedro com palavras fortes, porque parece ser que mesmo depois de Pedro ter experimentado essas situações tão sobrenaturais, tão poderosas, de Deus mostrando para ele ainda cai ali num dilema, será que está certo, será que não está? Não é? Então, eu acredito que para o nosso contexto, a nossa realidade como igreja, nesse mês de missões que nós estamos comemorando ali aí no Brasil, com a ida do Simonton, nós precisamos analisar e avaliar se nós não estamos tendo uma atitude parecida de Pedro. Não, Deus, eu estou muito bem aqui no meu cantinho religioso. Eu jamais comi nada impuro, não é? Muitas campanhas evangelísticas que nós fizemos na época que eu morei em Curitiba, no passado, às vezes nós éramos criticados por não ir num retiro da igreja, porque nós ficávamos para poder evangelizar nas ruas, com uma equipe de missionários. Nós éramos equipe de 200, 250 missionários que ficávamos na cidade evangelizando dos feriados prolongados, quando as discotecas lotavam, quando as noites nas ruas lotavam, na época de carnaval, na época de ano novo, tudo era uma oportunidade, nós estávamos nas ruas evangelizando, porque nós entendíamos que existia um povo perdido, né? Um povo que não tinha ainda entendido o evangelho e que nós precisávamos ir e pregar o evangelho. Também nos deparamos não só com aqueles judeus que eram tão religiosos, se sentiam tão povo escolhido, como muitas vezes nós, igreja, principalmente reformados, de um cunho mais calvinista, onde nós dizemos, mas os eleitos o Senhor já chamará. Né? E para quê? Eu tenho que ficar aqui me engordando espiritualmente na igreja, nos estudos bíblicos, da quarta, da sexta na oração, da escola dominical, eu tenho que estar aqui, eu não tenho que ir para lá. Porém, nós esquecemos que o veículo que Deus escolhe para que o Espírito Santo convença uma pessoa é a pregação do Evangelho. É o Espírito que convence, Deus tem os seus,
porém a maneira que esses seus vêm ao conhecimento é através da pregação. E Jesus disse para nós, ide pregar o evangelho a toda criatura, e em todas as nações. A palavra nações aí é etnia, não é só países, senão que todo povo, toda etnia precisa escutar o evangelho. E por isso que nós vemos uma expansão, porque algumas igrejas, alguns irmãos entenderam o que Jesus estava compartilhando, Deus estava compartilhando com Pedro nessa ocasião, de que existe um povo lá que está esperando e você precisa ir. Então, é por essa razão que eu hoje, né, estou na Espanha, plantando a nossa terceira igreja já, a Igreja Presbiteriana. Nós temos uma denominação na Espanha que foi fundada por missionários da APMT, a IEP, Iglesia Evangélica Presbiteriana de Espanha, e essa denominação tem vários pastores brasileiros. Somos uma denominação pequena ainda, temos 8 congregações, não temos. A nossa igreja de Madrid vai ser a primeira igreja a se organizar, se Deus quiser, no ano que vem. Nós íamos fazer esse ano, mas com a pandemia. Então, assim, nós estamos nessa igreja, plantando uma igreja em Madrid, porque nós entendemos que a Espanha, por mais que ela seja religiosa ou foi religiosa, ela não entendeu a graça, ela não entendeu o evangelho, ela só teve uma herança religiosa que veio por muitos anos. A Espanha é o país que mais envia missionários católicos no mundo, não é? A Espanha é um dos países que mais templos, paróquias, igrejas, basílicas tem no mundo, não é? Então, a carga religiosa da Espanha é muita, mas o evangelho de Jesus não penetrou os corações, né? Tanto é que dos 62% dos espanhóis que se declaram católicos, eram quase 90% até a morte do ditador Franco e o começo da democracia. Desses 60 e poucos por cento, somente 12% são frequentadores da igreja, né? E a maioria, a grande maioria deles são idosos acima de 60 anos de idade. Então, a dinâmica de estar na Espanha é justamente porque nós entendemos que ali existe um povo que não entendeu o evangelho, que vive uma religiosidade, que se apartou, se saiu da verdade do evangelho. Então, nós estamos ali proclamando. Fácil não é, mas nós estamos proclamando. Nós temos uma média de 40 pessoas que frequentam a nossa igreja, multicultural, né? Na Espanha existe uma imigração muito grande e muitos dos latinos que foram para a Espanha trabalhar acabam se convertendo na Espanha ou já vêm convertidos e acabam se acercando a uma igreja. E, além disso, nós temos um trabalho social, nós damos aulas de inglês gratuita, nós fazemos programação com as crianças, nós tentamos fazer várias coisas para alcançar alguns ali em Madrid. Além disso, nós damos formação bíblica, porque 85% dos pastores na Espanha não têm nenhuma formação bíblica. A mesma quantidade de pastores não tem, a igreja não tem a capacidade de poder pagar um salário, então eles estão a tempo, eu não digo nem tempo parcial, eles estão trabalhando a tempo integral num trabalho e são pastores das igrejas. Então, não tem tempo também para poder ir no seminário, para poder fazer uma formação bíblica, e isso debilita muito a igreja. O discipulado é debilitado, a formação dos membros, a fé, a profundidade das raízes da fé do povo também, porque não tem uma formação, um conhecimento. Então, nós temos 3 centros bíblicos que nós temos ali na Espanha, dando formação a mais ou menos 110 pessoas, né, em todo o território espanhol, tanto em Ciudad Real, Santander e Ilhas Canárias e Madrid. Então, nossa ideia é isso, é formar pessoas, dar ferramentas para que esse IT seja cumprido e que esse texto que nós lemos aqui, de que existe um povo que, apesar de parecer impuro, eles também, o evangelho também tem que chegar a eles, né? Da mesma forma, nós fazemos ali com o CEBIPAN, no Amazonas, que é um ministério que a Igreja do Fazendinha, acredito, tem uma conexão um pouquinho maior. Nós estamos lá desde 2007, quando eu vim pregar na conferência missionária da Central de Curitiba. Então, eu conheci um missionário de lá, nós começamos a conversar, ele falou da necessidade, fiz uma viagem para espiar a terra, e chegando lá,
não tinha como eu fazer outra coisa. A necessidade de formação é grande. Pastores que vieram e falaram, por favor, nos ajude, porque muitos dos nossos que vão fazer seminários nas capitais não voltam mais, né? Porque eu não sei, me disseram uma voz assim que as esposas começam a ir no shopping e gosta, e os homens começam a ir na praça e começam a descobrir novas coisas na cidade grande, e fica feliz e gosta e não volta mais para a aldeia. Então nós decidimos ir para lá, e nós começamos em 2007, no final de 2007, o Centro Bíblico para Povos Amazônicos, porque entendemos que eles também são pessoas que estão ali e o evangelho não chegou a muitos deles. Então, esses pastores que nós estamos treinando, formando, que já temos aí no último módulo foi quase 45, nós começamos com 30, estamos com 45, eles estão plantando igrejas nas suas aldeias e estão já com nova visão de plantar mais igrejas em novas aldeias. Porque essa é a nossa dinâmica, formação para poder expandir. E íamos ter nossa formatura esse mês de dezembro, tivemos que cancelar por causa da pandemia, porque nós cancelamos vários módulos, então não deu tempo de fazer todos os módulos para ter a formatura. Mas nós estamos vendo muitas coisas acontecendo ali no Amazonas, né? O pastor Flores, que foi o pastor que faleceu agora no mês de maio com o coronavírus, ele era conhecido como sapato de ferro. Ele ia para as aldeias pregar, ele, numa ocasião, foi apedrejado, e mesmo com o sangue derramando da cabeça dele, ele continuou pregando e saiu feliz, porque ele entendia que aquele sangue derramado era a marca de Cristo na vida dele, e ele se sentia privilegiado, né? Pregando numa aldeia que não tinha nenhuma igreja evangélica, e tinha uma seita crucista, que chama, que eles adoram a cruz, é uma coisa bem esquisita mesmo lá. Então, a proclamação do evangelho está chegando. Na Índia, nós também trabalhamos já há 16 anos, da mesma forma, plantando igreja, formando pastores, e eu faço isso com o entendimento de que o evangelho, o mundo é a minha paróquia. Eu não posso ficar sentado e olhar o clamor das nações e achar que não, eu já estou fazendo ali em Madrid, tá bom, mas tem muito mais, né? E a seara é grande, e os ceifeiros são poucos. Então, nós temos que orar, nós estamos clamando a Deus para que Ele mande um espanhol para pastorear a igreja de Madrid. Nós não queremos pastorear a igreja de Madrid. Nós somos missionários, estrangeiros. Nós temos que ter o autóctono, o local. Hoje, no Brasil, graças a Deus, da igreja presbiteriana, que eu saiba, a IPB quase não tem. Se tiver algum perdido por aí, algum pastor estrangeiro americano. Hoje é tudo autóctono, né? O nosso Supremo Concílio, quando se vê, todo mundo é brasileiro. Graças a Deus por isso, né? Então, é isso que nós queremos na Espanha, porque nós queremos expandir, e ninguém melhor do que o autóctono para poder expandir. Então, meus irmãos, para mim, como missionário, viver essa dinâmica de alcance, de pregar, é algo comum, porque é parte do meu trabalho, do meu ministério. Mas uma das coisas que eu sempre procuro fazer na questão de mobilização, e quando eu sou convidado para pregar ou compartilhar alguma conferência, o meu coração é mobilização, mobilizador, para que a igreja, para que nós, eu, você, possamos entender o chamado que Deus tem para nós. Cada um tem um dom, cada um tem uma habilidade, mas nós temos um chamado de Deus para glorificar o nome dele. E uma das maneiras que nós glorificamos o nome de Deus é fazer aquilo, lá em Gênesis, quando fomos criados, ide, multiplicar e enchei a terra. Se nós fomos criados para a glória do Senhor, como diz a Confissão de Fé de Westminster, fomos criados para trazer honra e glória e desfrutar dele eternamente, e ele nos cria para que multipliquemos e possamos ir a todos os cantos da terra, quer dizer que Deus tem que ser glorificado em todos os lugares da terra. Isso ele diz no começo ali, multipliquem, encham a terra. E como vocês foram criados para a minha glória, eu vou ser glorificado em toda a terra. Porém, o homem caiu.
E quando ele cai, Deus procura ele, que esse é outro tema muito interessante, como que a iniciativa da salvação é de Deus. Ele procura o homem e quando ele acha, o que aconteceu? E o homem explica. E ali, naquele momento, em Gênesis 3, existe a promessa do Messias, o que nós chamamos do proto-evangelho, 3,15, onde ele diz que a serpente morderia o calcanhar, mas ela seria pisada pela semente da mulher. Então, Jesus, ele já é prometido ali, no momento que o homem estraga, que o homem peca, Deus falou assim, não, tudo bem, mas eu tenho um plano, e é salvar, e é resgatar, e é redimir. Então, nós vemos toda a história bíblica, tanto no Pentateuco, como nos profetas, como nos livros poéticos, nós vemos Deus interessado pelas nações. E hoje, nós estamos como tem uma igreja em Granada, no sul da Espanha, que o nome dessa igreja é Atos 29. Aí vocês dizem, mas Atos aqui é 28, né? Que termina. Mas ele diz Atos, nós somos o Atos 29, né? Nós somos os que estamos continuando os atos do Espírito de Deus, não é? Nós estamos expandindo a igreja. E eu fico feliz e agradecido a Deus pela igreja de Fazendinha, porque conheci a igreja há muitos anos atrás, acho que pelo menos uns 12 a 15 anos atrás que eu conheci a igreja, através do presbítero Jordão. E eu fico muito agradecido porque eu sempre vi a igreja com coração, com interesse, com aquela chama de fazer algo mais do que simplesmente a obra local, não é? E por ser parceira comigo, que eu agradeço também, a igreja, mostra o interesse, por ser parceira com Daniel Causo, segundo eu entendi, e por orar e por investir por missões, mostra o coração da igreja. E eu peço que os irmãos continuem adiante dessa forma. E não só a igreja como organização, mas cada membro possa dizer assim, o que eu tenho feito para que o evangelho chegue até os confins da terra. Porque é fácil, às vezes, deixar que a tesouraria da igreja mande, não é? Mas qual que é o meu envolvimento pessoal? O que eu tenho feito? Talvez eu tenha que ir numa viagem missionária. Talvez Deus está me chamando para ir para o campo missionário. Talvez Deus me está pedindo para contribuir extra na igreja para poder ajudar a mais missionários. Então, pergunte a Deus o que Ele tem para você. Não espere ter um sonho com um lenço que baixa dizendo que nós temos que matar e comer, né? Nós já temos essa revelação das Escrituras e podemos simplesmente dizer assim, Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Amém. Muito obrigado, reverendo Fernando. E que boas notícias nos traz do desenvolvimento do trabalho aí na Espanha, da organização de novas igrejas. Graças a Deus. Nós aqui também temos, então, que receber como inspiração e desafio essas palavras, esse testemunho, rompendo nossos preconceitos, comodismo, procurando ser realmente instrumento de expansão do reino de Deus. Vou pedir, então, ao pastor Fernando para fazer a última oração, nos despedindo e impetrando a bênção, Fernando. Vamos orar com você. Amém. Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra, pelos louvores entoados, pelos momentos juntos, mesmo na distância, mesmo cada um na sua casa, mas unidos na adoração a ti. Te agradecemos, pedimos que o Senhor receba esse culto de adoração, que é algo que nós entregamos a ti de todo o coração, para a tua glória e para a tua honra, Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor do nosso Deus Pai e a consolação, comunhão do Espírito Santo esteja sobre vós, sobre todo o povo de Deus espalhado pela terra. Amém. Amém. Fernando, quero agradecer muito a você, quero te agradecer muito por dedicar esse tempo aqui para nós. Deus te abençoe muito, conte sempre conosco, viu? Chegou aqui a turminha. Muito bom ver todos vocês, irmãos e irmãs. Desejo que tenham todos uma excelente semana. Contem conosco sempre aqui, viu?
Deus abençoe muito a todos.